Josué capítulo 9. Herança de Simeão. E saiu segundo o quinhão sorteado para Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles foi no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, isto é, Seba, e Moladá, e Azassual, e Balá, e Azem, e Autolade, e Betul, e Ormá, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Leabaote, e Saruém, 13 cidades com as suas aldeias, e Aim, e Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades com as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor destas cidades até Balat-Ber, que é Ramá, do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos filhos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram sua herança no meio da herança deles. Herança de Zebulon. E subiu o terceiro quinhão sorteado para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. E foi o limite da sua herança até Saride, e sobe o seu limite em direção ao mar, e Maralá, e vai até Babezete, e chega também até o ribeiro que está defronte de Joquineão. E de Saride dá volta para o oriente, em direção ao nascente do sol, até o limite de Quislote-Tabor, sai a Baberate, e vai subindo a Jafia. E dali passa pelo oriente, para o nascente, a Gate-Refer, em Etecazim, chegando a Rimon-Metoá, que vai até Neá, e rodeando-a passa o limite para o norte de Ramatom, e o seu término está no vale de Ifitael, e Catate, Naalau, e Sirom, e Idala, e Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Herança de Issacar. O quarto quinhão sorteado saiu para Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu limite Giseel, e Quesulote, e Sunem, e Rafaraim, e Sion, e Anaarate, e Rabite, e Quizion, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enradá, e Bet-Pazés, e chega este limite até Tabor, e Sazima, e Bet-Semes, e os términos dos limites deles estavam no Jordão, 16 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Herança de Azer. E saiu o quinto quinhão sorteado para a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E o limite dele foi Elcate, e Rali, e Betem, e Aquisaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal, e chega ao Carmelo em direção ao ocidente e a Sió-Libinate, e volta em direção ao nascente do sol até Bet-Dagon, e alcança Zebulon, e o vale de Ifitael, ao norte de Bet-Emek e de Neiel. Então sai para Cabul pela esquerda, e Hebron, e Reobe, e Ramon, e Caná até a grande Sidom, e volta este limite a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então volta este limite a Rosa, e o seu término é no mar, desde a linha costeira até chegar a Aquisiber. E o mar e Afec e Reobe, 22 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Herança de Naphtali. E saiu o sexto quinhão sorteado para os filhos de Naphtali, sim, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu limite desde Elef, desde Alon em Zaanamim, e Adami-Mequebe, e Jabneel, até Lacum, o seu término sendo no Jordão. E volta este limite pelo ocidente a Asnote-Tabor, e dali sai para Ucoc, e chega a Zebulon ao sul, e chega a Zé ao ocidente, e a Judá pelo Jordão em direção ao nascente do sol. E as cidades muradas fortificadas são Zidim, Zé, Ramate, Racate e Quinerete.
e Adama, e Ramá, e Razó, e Quedes e Edrei, em Razó, Irom, e Migdal-El, Horém, e Bet-Anat, e Bet-Semes, 19 cidades com as suas aldeias. Esta herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Herança de Dan. O sétimo quinhão sorteado saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E o limite da herança deles foi Sora, Estaol e Isemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Eltec, e Gibeton, e Baalat, e Jeude, e Bet-Berac, e Gad-Rimon, e Mejarcon, e Racon, com o limite de fronte de Jafo. E o limite aos filhos de Dan saiu pequeno demais para eles, pelo que subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e tomaram posse dela, e habitaram nela, e chamaram Lezém de Dan, conforme o nome de Dan, pai deles. Esta herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus limites, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo a palavra do Senhor, deram-lhe a cidade que ele pediu, sim, a Tinat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança as tribos dos filhos de Israel, em Siló, diante da face do Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo 20. 6 cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Designai para vós mesmos as cidades de refúgio, de que vos falei por meio da mão de Moisés, o servi. Para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa sem intenção e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para uma qualquer daquelas cidades, se postará de pé à entrada da porta da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então eles o tomarão consigo para dentro da cidade e lhe darão um lugar para que habite entre eles. E se o vingador do sangue perseguir após ele, então eles não entregarão o homicida para dentro da mão dele, porquanto feriu a seu próximo sem ter intenção e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade até que tenha se postado de pé diante da congregação para julgamento, e até a morte do sumo sacerdote, que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua própria cidade e à sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram Quedes na Galiléia, na montanha de Naphtali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Criate-Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e do outro lado do Jordão, à altura de Jericó, em direção ao oriente, designaram a Bezé, no deserto, sobre a campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que peregrina entre eles, para que fugisse para elas todo e qualquer homem que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se postar de pé diante da congregação. Josué capítulo 21. 48 cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E lhes falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, por meio da mão de Moisés, que nos desse cidades para habitar, com seus arrabaldes, para os nossos animais. Por isso, conforme o mandamento da boca do Senhor, os filhos de Israel, a partir de parte de sua própria herança, deram aos levitas as seguintes cidades com seus arrabaldes, para pastagem. E saiu o quinhão sorteado para as famílias dos coatitas,
E os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, receberam por sorte 13 cidades provenientes da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim. E ao restante dos filhos de Coate couberam por sorte 10 cidades, provenientes das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés. E aos filhos de Gerson couberam por sorte 13 cidades, provenientes das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, 12 cidades, provenientes da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades com seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara, por meio da mão de Moisés. Deram mais provenientes da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, os quais eram dos filhos de Levi, porquanto o primeiro quinhão sorteado foi deles. Assim lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, na região montanhosa de Judá, com seus arrabaldes para pastagens ao redor. Porém, o campo da cidade com as suas aldeias tinham dado a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade do refúgio do homicida, com seus arrabaldes, para pastagem, e Libna, com os seus arrabaldes, para pastagem. Jati, com seus arrabaldes, para pastagem, e Estemoa, com seus arrabaldes, para pastagem. E Rolom, com seus arrabaldes, para pastagem, e Debi, com seus arrabaldes, para pastagem. E Aim, com seus arrabaldes, para pastagem, e Judá, com seus arrabaldes, para pastagem. E Bet-Semes, com seus arrabaldes, para pastagem, 9 cidades destas duas tribos. E provenientes da tribo de Benjamim, deram-lhe Gibeão, com seus arrabaldes, para pastagem, Geba, com seus redores, para pastagem, Anatote, com seus arrabaldes, para pastagem, e Almon, com seus arrabaldes, para pastagem, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filho de Arão, foram 13 cidades, com seus arrabaldes, para pastagem. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que restavam dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, provenientes da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arrabaldes, para pastagem, no monte de Efraim, e Jezé, com seus arrabaldes, para pastagem. E Quibzaim, com seus arrabaldes, para pastagem, e Bet-Horon, com os seus arrabaldes, para pastagem, 4 cidades. E proveniente da tribo de Dan, deram-lhe Elteque, com seus arrabaldes, para pastagem, Gibeton, com seus arrabaldes, para pastagem. Ajalão, com seus arrabaldes, para pastagem. Gate-Rimon, com seus arrabaldes, para pastagem, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, deram-lhe Taanaque, com seus arrabaldes, para pastagem, e Gate-Rimon, com seus arrabaldes, para pastagem, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias que restavam dos filhos de Coate foram 10, com seus arrabaldes, para pastagem. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, da outra meia tribo de Manassés, deram Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, com seus arrabaldes, para pastagem, e Beesterá, com seus arrabaldes, para pastagem, 2 cidades. E proveniente da tribo de Issacar, deram-lhe Quizion, com seus arrabaldes, para pastagem, Baberat, com seus arrabaldes, para pastagem, Jarmute, com seus arrabaldes, para pastagem, Enganim, com seus arrabaldes, para pastagem, 4 cidades. E proveniente da tribo de Aser, deram-lhes Misal, com seus arrabaldes, para pastagem, Abidom, com seus arrabaldes, para pastagem, Elcate, com seus arrabaldes, para pastagem, e Reobe, com seus arrabaldes, para pastagem, 4 cidades. E proveniente da tribo de Naphtali, deram-lhe Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galiléia, com seus arrabaldes, para pastagem, e Ramotedó, com seus arrabaldes, para pastagem, e Cartã, com seus arrabaldes, para pastagem, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades, com seus arrabaldes, para pastagem. E a família dos filhos de Merari, que restavam dos levitas, foram dadas provenientes da tribo de Zebulon, Joquineão, com seus arrabaldes, para pastagem, Cartã, com seus arrabaldes, para pastagem, Dimna, com seus arrabaldes, para pastagem, e Naalau, com seus arrabaldes, para pastagem, 4 cidades. E provenientes da tribo de Ruben, foram-lhe dadas Bezé, com seus arrabaldes, para pastagem, e Jaza, com seus arrabaldes, para pastagem,
Quedemote com seus arrabaldes para pastagem e Nefaate com seus arrabaldes para pastagem, 4 cidades. E provenientes da tribo de Gade foram-lhes dadas Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, com seus arrabaldes para pastagem, e Manaim, com seus arrabaldes para pastagem. Resbom com seus arrabaldes, Jazé com seus arrabaldes para pastagem, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades foram para os filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sorte deles 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da possessão dos filhos de Israel, foram 48 cidades, com seus arrabaldes para pastagem. Estavam estas cidades, cada uma com seus arrabaldes para pastagem, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e tomaram posse dela, e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, em redor deles, conforme a tudo quanto ele jurara aos pais deles. E nenhum homem de todos os seus inimigos pôde permanecer em pé diante da face deles. Todos os seus inimigos o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu.